Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa disciplina, na verdade da nossa série, aqui através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e estamos aqui para mais uma das nossas aulas tratando sobre o livro de Josué. É importante a gente salientar que a gente tem avaliado o texto, de Josué. Você deve estar se perguntando, já estamos em algumas aulas adiantadas. E dessa forma a gente está aqui no capítulo 8, mas eu cheguei a mencionar aqui nos capítulos 13 até o 22 ali a gente tem algumas repetições ligadas às divisões das tribos, e também a gente apresentou o fato de que a nossa análise não é uma análise exaustiva do livro, é uma análise de uma certa forma panorâmica, exatamente com o propósito de termos uma visão mais geral, certo? Do livro de Josué. Então, agora chegamos ao texto aqui, na verdade já entramos no capítulo 8. Deus diz a Josué que ele entre em Ai e chegamos finalmente ao versículo 3. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes a ordem, dizendo: Eis que vos porei de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será quando sairemos como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem de diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, e eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado de fora, do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, a batalha defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos de diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. Então você percebe aqui que a emboscada deu certo. Josué levou um grupo de homens para a cidade de Ai. E eles passaram os habitantes de Ai, toda a cidade saiu em busca do povo de Israel, porque eles achavam que eram todos eles. Então é isso que ele está dizendo aqui. Todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguir, mas a emboscada está justamente aí, porque havia um outro grupo que haveria de entrar na cidade, quando agora ela estava sem proteção, porque o seu exército havia saído para procurar, para perseguir o povo de Israel. Nenhum só homem ficou em Ai, nenhum só homem, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, ou seja, a cidade foi esvaziada. E tendo sido a cidade esvaziada, deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai
e estende para Ai a lança que tens na mão. Então ele estende em direção a Ai. Porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que ele tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente no seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Então, como você pode perceber aí, a estratégia foi exatamente essa, né? Capturar a cidade por meio da emboscada, conforme a promessa de Yahweh, e isso dá resultado. De fato, aconteceu o que Deus tinha colocado. O que é bem interessante, porque quando foi em relação a Jericó, você lembra que foi uma estratégia meio estranha, para falar a verdade, né? Foi uma estratégia de ficar girando a cidade por 6 dias, e no 7º dia vocês giram ali em torno dela 7 vezes, toca trombeta, grita, a cidade cai, vocês chegam lá. E agora a estratégia é uma estratégia que faz completo sentido. Para mim isso é muito relevante, porque é Deus que está no controle. Algumas horas ele faz coisas que você pensa assim, eu não tenho nenhuma razão para acreditar que isso vai dar certo, a não ser o fato de que isso vem da parte de Deus. Outras horas, ele faz a gente fazer aquilo que de fato faz sentido. Totalmente o sentido. Inclusive é uma estratégia muito inteligente, emboscada com relação ao povo de Ai e de Betel. Ou seja, o que a gente pode aprender com isso? A gente aprende que a gente precisa obedecer. A gente aprende que não tem outra coisa a fazer senão fazer o que Deus manda. Eu tenho considerado sobre isso, eu tenho pensado sobre isso, exatamente porque eu acredito que a gente muitas vezes tenta, mais uma vez, fazer sentido de tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Mas nem sempre vai fazer sentido. Nem sempre aquilo que Deus espera de nós vai ter uma lógica clara, um passo a passo, sabe? Aquela expectativa que a gente tem de que as coisas vão todas se encaminhar da forma mais esperada, da forma mais perfeita possível. Não vai. Muitas vezes não vai. Não vai fazer sentido. Uma hora fez, outra hora não. O que a gente aprende com isso? Como eu falei, obedeça. Faça o que Deus manda. E é só. That's all. É isso que nós precisamos fazer. Obedecer. Essa emboscada fez todo sentido. E também deu resultado. Jericó deu resultado? Deu. Ai e Betel deram resultado? Sim. Por quê? Porque o povo obedeceu. E quando o povo não estava em obediência, aí eles perderam. Por quê? Porque não obedeceram. Só por isso. Porque essa guerra é de Deus. A guerra que eles estão travando aqui é uma guerra que é da parte de Deus e não nossa. Então a gente não pode confiar essa situação aqui na base do nosso entendimento. Não. É aquilo que Deus manda e nós obedecemos. E é isso. Versículo 20, nós temos: virando-se os homens de Ai para trás, olharam. Então foi a emboscada, né? Eles olharam para trás, virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Eles estavam correndo em direção ao povo de Israel, eles pararam e olharam, né, para trás aqui e pensaram: ali é a nossa cidade e ela está queimando, a gente não tem mais como ir para lá. E agora esse povo aqui que estava fugindo, agora eles estão em nossa direção, né? Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai.
Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo o Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia foram tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos, porque Deus tinha permitido, né, daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre, a um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Então, essa é a vitória contra a segunda cidade, a cidade de Ai. Primeira, Jericó, e segunda, a cidade de Ai. Mais uma vez mostrando que não há espaço para desobediência quando se trata de uma direção clara da parte de Deus. Não há espaço para desobediência, não há espaço para um caminho que não é aquele que agrada a Deus. Esse é o espaço que Deus espera que nós façamos, que nós tomemos, o espaço da obediência. Porque foi o que Deus mandou, foi a estratégia que Deus mandou, foi aquilo que Deus esperava deles, Ele fez, eles fizeram. E na hora que eles se desviaram um pouco, só um pouco, foi uma pessoa que falhou gravemente, escondeu o seu pecado. Dessa pessoa Deus cobrou. E não só dessa pessoa, mas do próprio Israel. Porque Israel perdeu uma batalha justamente por conta disso, né? Muito bem. No versículo 30 até o 35, nós temos a aliança com Yahvé, que é renovada na região montanhosa de Efraim, como uma lembrança mais concreta da necessidade da obediência da parte de Israel. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Olha aí, mais um altar, né? Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, como a gente vê lá em Êxodo 20, 25, né? Sobre o qual, se não manejar instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes, que levavam a arca do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. O que esse texto apresenta para a gente, né? Ele mostra que uma aliança é feita novamente, né? Na verdade é uma restauração, uma renovação da aliança com Yahvé. Aqui eles
se deparam, né, com uma nova cópia da lei, né, do livro da lei. E isso mostra pra gente algo importante, certo? Que é o fato de que nós temos aí o que a gente pode ver como uma repetição, certo? É uma repetição. É um momento de parar e pensar, é isso aqui, é a isso que a gente vai obedecer. Isso aqui é a nossa identidade, esse aqui é o nosso pacto, essa aqui é a nossa aliança que a gente fez com Deus. É hora de seguir o que ela diz. É hora de fazer o que Deus manda. Não tem outra questão a se considerar. É obedecer. Está aí. E nós devemos renovar essa aliança. E eu acredito que isso é algo que Deus realmente preza. Pelo que Deus realmente preza. Por quê? Você consegue perceber, lembrar disso também, de um momento que Deus, de algo que Deus quer que seja feito sempre, para que as pessoas lembrem. A gente já falou sobre isso, sobre a ceia do Senhor. A gente precisa lembrar da aliança que a gente fez com Deus. Lembrar do compromisso que a gente tem com Ele. Eu lembro de uma igreja que sempre repetia o compromisso dos seus membros, né? Os membros faziam um compromisso, né? Assinavam uma espécie de compromisso e eles confirmavam esse compromisso, essa espécie de voto de membresia, né? Nada assim, não era nada assim muito místico, na verdade era uma forma de dizer, nós entramos nessa membresia com um propósito e estamos aqui renovando. Então há um espaço realmente também para que nós façamos também assim, para que nós tenhamos um momento para rememorarmos aquilo que Deus fez por nós. O que é interessante é que eles entraram na Terra Prometida, eles se circuncidaram, Deus abriu o Jordão para eles entrarem, eles viram eles viram aquele do exército de Deus, né? Aquele homem lá do exército de Deus. Eles viram, como eu falei, o Jordão se abrir e eles venceram a cidade de Jericó, né? Fortificada, venceram a cidade de Ai. E aí você imagina que poderia imaginar que essa campanha militar ela ia continuar aí por muitas e muitas cidades. O que vai acontecer? Mas já na segunda, Deus renova de novo a aliança. Deus chama esse povo novamente à obediência. Entrega para eles novamente o livro da lei. Por quê? Por quê? E faz com que ela seja lida, né? Josué leu tudo de Moisés, ou seja, o que parece é que Josué leu o Pentateuco, né? Para o povo. Para as mulheres, para os meninos. E os estrangeiros que estavam no meio deles. Todos precisavam ouvir a Torá. Todos eles precisavam ouvir a lei de Moisés. Ele parou, sabe? Às vezes eu acho que a gente tem uma vida tão agitada, mas tão agitada que a gente não para considerar aquilo que nós nos comprometemos a fazer diante de Deus. Como ele fez aqui. Parou. Vamos parar aqui. Temos muitas conquistas, mas vamos parar um pouco e vamos fazer isso, fazer sentido dentro do compromisso que nós temos para com Deus. Pause. Um momento de consideração, de memória. Vamos rememorar aquilo que Deus fez por nós. E vamos rememorar aquilo diante do que nós nos comprometemos diante de Deus. Muito bem, voltando aqui para o texto, agora a gente vai para o capítulo 9. E aqui no capítulo 9 nós começamos uma nova sessão. Essa sessão, já para a gente poder se situar, ela faz parte desse ponto 5 aqui, que é a manifestação dos príncipes do exército do Senhor prepara Josué ao relembrá-lo de que sua guerra era, na verdade, a guerra de Yahweh, cuja presença exigiria reverência. Né? Então,
A gente viu essa questão aí, mas na verdade isso é o ponto 5. Na verdade, eu queria achar esse ponto B aqui. É exatamente isso, é o que confundi. Yahweh guia e capacita os exércitos de Israel à conquista militarmente bem-sucedida de Canaã. Então a gente está vendo o Senhor guiando e capacitando os exércitos de Israel nessa conquista militar, debaixo da liderança obediente e habilidosa de Josué. É isso que a gente está vendo nessa segunda parte. A primeira parte é mais uma capacitação e um encorajamento. A segunda já é Deus continua guiando e capacitando já no meio da atividade, né? E dentro desse ponto, então, nós temos a seção 2, que é a campanha do sul deu a Israel controle sobre o sul de Canaã, apesar do erro da nação em estabelecer um tratado com Gibeão. Aqui, Gibeão é 9:1 até 10:43. O que é isso, né? O que a gente está... o que é aquilo que a gente está se referindo com tudo isso aqui? A gente está querendo mostrar que agora a gente vai começar a considerar a campanha do sul, né? Ou seja, a gente agora um empreendimento, né? Um esforço de conquistar o sul e que Deus continua abençoando, né? Campanha do sul, campanha do sul, na verdade deu. A campanha do sul deu a Israel controle sobre o sul de Canaã, apesar do erro da nação estabelecer um tratado com Gibeão. Então, esse é o ponto, né? A gente vai ver o que aconteceu, mas Canaã acaba por assumir o controle do sul ali. Israel acaba por assumir o controle do sul de Canaã. Mas há um problema aí que é o que a gente vai ver com relação aos gibeonitas, né? Vamos lá. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daqui do Jordão, das montanhas e das campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, eu quero já parar aqui que você entenda o seguinte. Para que você entenda o seguinte. Israel está agora na investida, no ataque. E o que acontece? Os homens viram a derrota de Jericó, os homens também viram a derrota de Ai. E ainda tem alguns povos ali, como a gente mencionou aí. Cananeus, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. São 6 povos que precisam ser conquistados. Cada um deles habitam em uma certa localidade dentro da terra de Canaã. 6, certo? 6 povos. O que fazemos diante disso? Bom, esses povos agora eles precisam se unir, porque 2 das suas cidades já foram. O próximo, eles poderiam pensar, bom, o próximo sou eu, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles se juntaram então para fazer uma espécie de coalizão. Uma coalizão militar anti-Israel, contra Israel. Por quê? Exatamente para escapar da destruição. Já que Israel está vindo com tanta força e parece que o Deus deles é realmente muito forte,
O que a gente pode fazer para se proteger? Bom, o mínimo que a gente pode fazer é sermos mais do que somente um. Então, eles se unem nessa coalizão militar anti-Israel para fazer frente aos ataques que Israel estava apresentando ali com o que Deus havia prometido para eles. Então, a gente para por aqui, mas na verdade o que fica claro é que esses homens estavam realmente com muito medo de serem alcançados pelo povo de Israel e pelo Deus deles. Por enquanto ficamos por aqui, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço, valeu!